Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Então, estamos começando mais uma aula nossa aqui do sexto ano. Eu vou trazer aqui as explicações da apostila deste período, tá? Que vai do dia 22 de março até o dia 31 de março, tá bom? Vamos compartilhar aqui a tela para a gente poder trazer, então, aí as atividades, né? Que nós vamos oferecer para vocês aqui, tá? Deixa eu só buscar aqui o compartilhamento aqui das atividades, né? Que a gente vai trazer para que vocês possam, então, se orientar, tá bom? Então, como eu disse, né? O período é 22 a 31 de março, atividades de aula remotas, continuidade de aulas sobre gênero textual diário. Quero trazer essa frase para você. Quanto mais você estuda, mais aprende a se aproximar de seus sonhos, tá bom? Bom, a primeira atividade é se eu quiser aprender mais. Aquele quadro lá do livro didático, da página 26, e aí ela segue até a página 27, né, que fala sobre o diário. Continua falando sobre o diário e fala sobre o diário da Zlata Filipovic, né, que ela fez aquele diário que vocês fizeram as atividades. Então, a continuidade é sobre aquilo lá. Então, vou ler aqui para vocês. A divisão do texto em parágrafo, mesmo quando são escritos apenas para a leitura do próprio produtor do texto, os relatos contidos nos diários são organizados em parágrafos, porque esses são as unidades de composição dos textos escritos. Como você sabe, os parágrafos são identificados por um pequeno afastamento da margem esquerda na primeira linha. Não há um tamanho único para a margem esquerda na primeira linha, tá? Eles podem ser pequenos, médios ou grandes. O importante é que cada um tenha uma ideia ou um tema central que pode ser acompanhado por ideias complementares. Quando uma nova ideia central é introduzida no texto, deve-se formar um novo parágrafo. Entendeu, então? Então, quando você está falando de uma certa ideia e você vai mudar para dar sequência na sua fala, mas falando de uma outra ideia, aí você faz um parágrafo. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Bom, aí a questão número 1 diz assim: observe como foi organizado um trecho de reportagem sobre Zlata Filipovic e responda as questões, tá? Na época em que seu diário ajudou a dar publicidade aos horrores do conflito étnico em seu país, Zlata foi chamada de Anne Frank Bosnia, em alusão à menina judia morta em um campo de concentração nazista aos 15 anos de idade. O título, no entanto, nunca agradou a Zlata, tá? Sou um pouco supersticiosa a ser comparada a alguém que teve um final tão triste. Me deixava preocupado com a possibilidade de ter a minha vida terminada de maneira tão trágica também. Conta, então, aí a autora do diário. Apesar de ter vivido 18 de seus 32 anos na Irlanda, Zlata conta que Dublin não é sua casa como considera Sarajevo, né? A capital bósnia continua sendo o lugar a qual pertence e destino para onde vai, sempre que pode, apesar das sequelas deixadas pelo conflito. Então, sempre que ela pode ir, ela mora na Irlanda, mas sempre que ela pode ir, ela vai na Bósnia. E ela se sente de lá, ela gosta de lá. Na letra A diz o seguinte: qual é a ideia central do primeiro parágrafo? Então, o primeiro parágrafo começa aqui. Na época em que seu diário ajudou a dar publicidade, vai até o título, no entanto, nunca agradou a menina, né? Nunca agradou. Então, a letra A da questão 1. Qual é a ideia central do parágrafo, do primeiro parágrafo? Na letra B, qual é a ideia complementar? Ela começa falando, então, aqui da época que ela escreveu o diário, os horrores, né? E depois a ideia complementar, você vê que ela foi comparada a uma menina judia. Será que é isso? Então, verifica se é. Leia e vê se é isso mesmo. Na letra C da questão 1, em torno de qual ideia central se organiza o segundo parágrafo? Aí o segundo parágrafo qual é? É aqui, ó. Tem até um asterisco, porque, na verdade, isso é uma fala da garota. Então, fica entre o asterisco. A fala de uma pessoa no texto está sempre entre um asterisco. Tá? Sou um pouco supersticiosa a ser comparada a alguém que teve um final tão triste. Então, esse aqui é o segundo parágrafo. Tá? Bom,
Aí, na letra D, como essa ideia é complementada? Então, você vai ter que dar uma verificada lá para saber como que essa ideia foi complementada. Tá? Na letra E, está adequada a divisão do trecho em 2 parágrafos e por quê? Então, agora você vai ver aqui em cima, vai ler aqui essa questão da divisão dos textos em parágrafo, como que é a organização disso aí, para você poder responder essa questão e saber responder se o texto dividido em 2 parágrafos se está correto, se está adequado, tá bom? Na questão 2, diz assim, na página de diário reproduzido no início deste capítulo, Marina Torricella dividiu seu texto em parágrafos. Quantos são os parágrafos? Então, você vai ler o texto da Marina Torricella, quantos parágrafos são, né? Que é aquele texto, é um outro texto, que não é aquele, já é outro, né? Olha lá no livro, na página 27. Atribua um título a cada parágrafo formado por uma palavra ou expressão que informe o conteúdo principal. Tá? Então, cada parágrafo você vai colocar um título. Você vai ler o parágrafo e vai falar, bom, esse título aqui, essas 2 palavras, ou essa palavra serve como título desse parágrafo. É isso que é para você fazer, você vai escrever embaixo aí da apostila, tá? Se você fosse segmentar, se você fosse dividir esse texto, repetiria ou alteraria a organização feita pela Marina? Se você alteraria, por que você vai alterar? Então, você pode colocar a sua opinião e fazer do seu jeito. 3. A reportagem a seguir foi reproduzida em um bloco único. Copie o texto no caderno, segmentando-o em 5 parágrafos. Então, esse texto aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 25 anos, cheio de desafios, você vai ler ele todinho, tá? E baseado lá, naquela explicação de como faz um texto, como divide os parágrafos, que é por tema, por ideias, né? Você vai dividir esse texto aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, fica aí a tarefa para você fazer essa divisão desse texto aí. Aí, na sequência, nós vamos fazer as atividades do quadro Texto e Conversa. Está na página 30 e 31 do livro didático. Então, aqui diz assim, leia agora a transcrição do relato do médico Jaime Murachovis, e para o Museu da Pessoa, em São Paulo. Esse museu virtual, o acervo não está exposto em uma casa, existe apenas na internet. Colhe e mantém relatos, né, por pessoas diversas a respeito de sua experiência de vida. Certo? Observe como o texto conversa com o diário da Slata, né? Eu ia para o Mackenzie, né? Então, eu tinha que sair cedo, porque começava meio-dia e pouco, saía de casa 11 horas, então eu tinha que almoçar um pouquinho antes das 11. E como é que eu sabia que era hora do almoço? O Ipiranga é um bairro fabril, tinha muitas fábricas e tocava sirene. Quando tocava sirene, era hora de almoçar. Então, me lembro o dia, eu estava brincando no quintal, tinha um quintal lá e tocou a sirene. Eu disse, ué, está muito cedo. Será que eu me enganei? Então, eu disse para minha mãe, está na hora? Ela também ficou espantada. Aí, olhamos o relógio e era cedo. Era 10 horas. Talvez um pouco depois das 10. Era cedo. Será que está certo o relógio? O único relógio da casa, né? Então, eu vou no Bar Azul, que era um bar. Tem até hoje lá. Era só atravessar a rua, o Bar Azul na esquina, e lá tinha um outro relógio. Quando eu atravessei a rua e estava me aproximando do Bar Azul, eu ouvi tocar no rádio do Bar Azul, estava tocando o hino nacional. Me bateu. Acabou a guerra. Realmente era aquele dia, 8 de maio, né, de 1945, em que terminou a Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira voltou e fez um desfile no Anhangabaú. E meu pai me levou para ver, né? E depois, aí, olha, uma festa. A guerra terminou. Toda aquela desgraça, né? Então, realmente assim foi inesquecível, né? Então, está aqui esse relato também, né? Da autora aí, que fez esse relato sobre o final da Segunda Guerra Mundial.
tá? Então, a história do relato do médico Jaime, tá? Do médico Jaime, que fez esse relato aí. Aí a pergunta número 1 diz assim: com base no relato, descreva o local em que morava o falante. O local em que morava o Jaime. Veja lá no texto e responda. 2. É possível deduzir sua idade no momento em que ocorreu o fato relatado? Então, explique a sua resposta. É possível deduzir a idade dele? Claro que é. Veja lá no texto, está lá. Que importante fato histórico ocorreu na data escolhida para o relato? Né? Ele fala que teve um fato muito importante que terminou esse fato e depois o pai dele levou ele para assistir um desfile e tal. Então, que fato é esse? Você vai ver lá. Na 4, diz assim: uma ação que fugia da rotina levou Jaime a perceber que estava acontecendo algo diferente naquele dia. Que ação é essa? Né? 5, foi preciso que alguém explicasse a Jaime o que estava acontecendo. Então, alguém explicou para ele: olha, está acontecendo tal coisa, aconteceu isso. 6, que expressão usada pelo falante revela a maneira como ele interpretava os acontecimentos que antecederam aquele dia. Então, você vai lá no texto, infelizmente tem que ir lá no texto, tem que ler, prestando bastante atenção, para você ver que a expressão usada pelo falante revelava a maneira como ele interpretava os acontecimentos, né? Então, você vê lá. É bem bacana mesmo a forma que ele fala. Na 7, que acontecimentos ocorridos após o fato ficaram na memória do falante? Então, o que foi que ficou depois na cabeça dele, que ele não esqueceu mais, né? 8, aponte semelhanças e diferenças do conteúdo entre os relatos do médico e de Slá, quer dizer, entre o relato do Jaime e da menina Bósnia lá. 9. Para estudar os fatos antigos, costumamos recorrer a livros de história, enciclopédia, reportagem, etc. Você acha que o diário de Slá e o relato do Jaime são documentos confiáveis para estudarmos os fatos históricos abordados? Por quê? Tá? Então é o seguinte, é bacana, né? Você vai uma resposta pessoal, você vai analisar isso aí. Então eu quero desejar para você bons estudos. Se preparem, porque nós vamos fazer uma prova, né? Nós vamos estar nos organizando também para fazer a prova. Então, é bom que vocês estejam preparados, né? Estudem bastante, façam as atividades, para que vocês possam, então, ir bem nessa avaliação. Tá beleza? Então, tá, joia. Tudo de bom para você, bons estudos e até a próxima. Tá ok? Então, valeu. Vou interromper aqui o compartilhamento, né? E interromper também a nossa gravação para desejar para você um bom estudo. Valeu. Tchau.